Olá, seja bem-vindo ao Projeto Startup, o espaço dedicado para os empreendimentos que se destacam no mundo da tecnologia. Hoje vamos conhecer a história da Dataholics, uma empresa brasileira que faz sucesso no mundo. Quem acompanha com a gente é o Giovanni Bevilacqua, coordenador de acesso a crédito e investimentos do Sebrae Nacional. O Daniel Mendes desenvolveu tecnologia de Big Data e inteligência artificial para tornar a análise de crédito de pessoas físicas e jurídicas mais ágil e segura. Deu muito certo. Aliás, a Dataholics é reconhecida e vencedora de prêmios internacionais. Vamos conhecer? Eu sou Daniel Mendes, tenho 46 anos e sou empreendedor. A Dataholics surgiu de bastante estudo, né? Eu trabalho desde 96 com internet e desde 2006. Em 2006 eu me envolvi num trabalho de Big Data, né? Na época não existiam ainda esses termos, né? Não eram consolidados ainda, que eu precisei migrar uma quantidade de 500 mil arquivos de um servidor de um órgão governamental para um banco de dados, né? E aí, sem saber, em 2006 eu já tinha me envolvido com Big Data e aí o Facebook começou a crescer muito aqui no Brasil, né? A gente estava acostumado com a rede social Orkut, o Facebook surgiu e aí quando ele perguntava onde a gente trabalha, onde a gente estuda, eu comecei a perceber que aquilo ali não era só uma rede social e sim um fluxo de dados ali acontecendo. Então eu resolvi começar um projeto, né, que na época eu chamava de Social CRM, né, que era utilizar essas informações públicas que tem imensa quantidade na internet para um benefício aí das pessoas, né? Então eu comecei a Dataholics na época com o nome Socialize, mais ligado à área de marketing. A ideia era poder utilizar esses dados para poder personalizar o monitoramento e saber mais quem as pessoas são e não só o que elas falam na internet. Não consegui fazer muitas vendas na hora, muito à frente do mercado, então eu consegui vender a API, né, que é uma forma de conectar um sistema com o outro. A gente recebia os dados de e-mail, dados de nome das pessoas e conseguia chegar nas informações abertas delas nas redes sociais. Eu consegui comercializar para um grande birô de dados e esse birô de dados começou a utilizar isso em crédito, né? E aí eu comecei a perceber, né, idas de 2015, 2016, eu comecei a perceber que realmente crédito era o mercado e resolvi abrir a empresa, né, e a empresa chamada Dataholics mesmo, com esse foco específico em crédito. Então, o que a Dataholics faz? A gente presta um serviço de score de crédito alternativo. Certo? O que acontece? Todo mercado utiliza scores de crédito, né, ou nota de crédito, por birôs de crédito, né, ou empresas de crédito tradicionais que olham só o passado da pessoa, né? Então, se você pagou uma conta do celular, se você pagou um financiamento, eles vão marcando aquilo e dali eles dizem quem é o bom e mau pagador. E a gente começou a pesquisar com os clientes e perceber que as empresas não estão mais contentes com isso, né? Ou apenas esse tipo de análise ou de visão não representa quem é o cliente de verdade, né? Então a gente criou esse serviço que é um score de crédito alternativo que não olha só para esse histórico passado, mas olha para outras coisas que levam em consideração o potencial mesmo, né? O potencial da empresa ou o potencial da pessoa a ser analisado. Então, ao invés da gente olhar só se essa pessoa paga ou não bem as contas, a gente olha também a carreira, né? Se essa pessoa tem algum processo, se ela tem uma empresa, informações sobre a cidade, muitas informações sobre o bairro ou até a rua dela, né? O preço dos imóveis, o preço das coisas em volta. E aí a gente processa essas informações em inteligência artificial e aí a gente consegue dar um score de crédito, né? Uma nota de crédito. E com essa nota de crédito, as empresas, bancos, instituições financeiras podem tomar uma decisão, né? Se ela empresta um dinheiro ou se ela recupera o crédito ou não daquela pessoa. Antes eles usavam só informações, todo mundo olhava para a mesma informação histórica, né? E hoje com a Dataholics é bem mais fácil, né? Vamos dizer assim, bem mais amplo, né? Essas análises são bem mais amplas e a gente consegue provar ali pelo aumento da lucratividade mesmo das empresas que usam nossa tecnologia.
que acontece, né? As empresas como cooperativas de crédito, bancos, qualquer empresa hoje em dia tem um banco, ou é uma financeira de uma forma ou outra, né? E o que as pessoas que a gente chama de desbancarizados, ou até mesmo as pequenas empresas, é muito difícil vamos dizer assim, verificar qual é o risco por trás desses negócios com essas pessoas, porque elas não têm histórico, né? Muitas vezes a pessoa não, o próprio nome diz, né, desbancarizado, ou seja, a pessoa ainda não abriu uma conta no banco, né, ou não pediu um empréstimo, então eles não conseguem marcar, né, essa pessoa e ela acaba sendo subavaliada, né? O que a gente faz é olhar muito além de somente o histórico, que muitas vezes, obviamente, a pessoa desbancarizada não tem histórico, mas sim a gente olha também o potencial daquela pessoa, né? Então, muitas vezes a pessoa trabalha, mesmo que seja num trabalho informal, ou tenha uma renda informal, estuda, tem uma carreira ali estudantil ali, ou já tem pós-graduação, doutorado e tudo mais, isso não aparece numa análise de crédito tradicional, tá? Então o que a gente faz é simplesmente levar essas informações em consideração para que esse desbancarizado, né, seja ele uma pessoa que trabalha no mercado informal, pessoa de baixa renda, um estudante, ou uma empresa, uma pequena empresa, né, que não tem um grande histórico, possa ser analisada de uma forma mais completa. E com isso a gente diferencia, né? A gente se diferencia do birô tradicional que simplesmente diz não, né? Se você usa uma empresa tradicional que só olha o histórico, você diria não a todos os desbancarizados, e com a Dataholics, como a gente acessa informações valiosas ali, a gente pode saber quem você diz sim ou quem você diz não de uma forma muito mais ampla. Isso se reflete diretamente na lucratividade mesmo da operação de crédito das empresas que usam a nossa tecnologia. A idealização, a criação da Dataholics não foi uma coisa inventada, né? Nesse meio de startups, nesse meio de empresas de tecnologia que tem grande potencial de crescimento, a gente usa muito a metodologia de desenvolvimento do negócio. Desenvolvimento do negócio é o seguinte: ao invés de você pegar e inventar algo e tentar que isso seja usado por outras pessoas, a gente vai direto até as pessoas ou até os potenciais clientes, entendemos os problemas que eles têm e aí nós voltamos para a prancheta, vamos dizer assim, começamos a desenvolver soluções para resolver esses problemas, tá? Então, em específico, para criar o score de crédito alternativo, né, vamos dizer assim, no conceito inicial da Dataholics, a gente não tinha isso, né? Mas conforme os clientes, conforme as pessoas foram vendo essa tecnologia, foram entendendo que isso tem uma aplicação grande nessa área de crédito e a gente foi ouvindo, né, as dores, né, as necessidades dos clientes e fomos criando o nosso produto para que ele atenda exatamente a essas necessidades, tá? E não só na idealização de agora, mas a empresa continua em frequente idealização, vamos dizer assim, né? A gente conversa muito, tem um contato grande com os clientes, entendemos quais são as dores deles e fazemos melhorias no produto, né? Melhorias no modelo, porque o score de crédito é um modelo de inteligência artificial, ou até mesmo criamos novos produtos conforme os clientes vão nos passando aí, dando essas dicas. Nossa missão, né, assim, o mote da empresa, né, da Dataholics, a gente fala dados para empoderar pessoas, né? Então, desde o começo foi isso, né? Utilizar as informações que existem em grande escala, né? E essas informações pertencem às pessoas, né? Hoje em dia existe até o Open Banking, Open Finance, onde isso está começando a ser regulado mesmo, né? Ou seja, você tem as suas informações, os seus dados que pertencem a você como titular dessas informações. Então, como titular, você pode aceitar que instituições, que empresas acessem essas informações para poder tomar decisões ou para poder melhorar alguma coisa na sua vida. Então, vamos dizer assim, nosso lema é esse, né? Dados para empoderar as pessoas. Na Dataholics a gente utiliza diversas tecnologias ao mesmo tempo, né? Então é um produto, é uma empresa que oferece uma tecnologia composta, né? Então a gente tem desde
Antes de tudo, a gente tem a análise da LGPD, que é a Lei de Proteção de Dados Pessoais. Então, qualquer dado que a gente pensar, imaginar em trazer para a plataforma, a gente passa primeiro pela análise jurídica, para saber se isso não fere a privacidade das pessoas, né? Se não é um dado muito sensível. E depois que passa por isso, para coletar as informações em grande escala, para você ter uma ideia, a gente já chegou a fazer mais de 1000 consultas, prover mais de 1000 consultas por segundo em vários meios digitais diferentes. Então, para isso, a gente precisa de uma tecnologia de coleta de dados, né? Que se chama por aí de data mining, né? ou mineração de dados, né? Então a gente consegue coletar essas informações em uma grandíssima escala, né? E prover isso dessa forma com nossos clientes. E também no meio disso, né? Depois que a gente coleta essas informações, a gente tem que processar essas informações. E a gente processa essas informações em modelos de inteligência artificial, né? Modelos de inteligência artificial que simplesmente fazem a correlação entre o dado que a gente coletou, né, em tempo real e o bom ou o mau pagador com o histórico de crédito da própria empresa. Tá? Então isso faz com que ele não seja excludente, né? Então se uma pessoa, por exemplo, tem baixa renda, tem um baixo nível estudantil, não quer dizer necessariamente que ela vai ter um score de crédito baixo, né? Isso vai depender de como a inteligência artificial comparou ela com um bom pagador ou com um mau pagador, né? Então a gente tem clientes aqui, por exemplo, que só trabalham com pessoas de baixa renda, né? Então todos os clientes deles são pessoas de baixa renda. Quando chega uma pessoa diferente daquele público, né? Por exemplo, uma pessoa de alta renda, que tem uma escolaridade avançada, normalmente, naqueles casos, essa pessoa teria um score de crédito baixo. Realização, né, trabalhar com a Dataholics, ter criado esse negócio, porque é uma realização de dois lados, né? Tem um lado de realização pessoal, eu sempre gostei de trabalhar com dados, informação, tecnologia, né, e com toda essa criação de negócios. Então, nessa parte eu estou bem realizado. Só que a segunda parte que realiza bastante assim, é a parte de inclusão social, né? Então, eu estava fazendo as contas esses dias, a gente já conseguiu incluir mais de 700 mil pequenos empreendedores. Imagina pessoas que estão abrindo bar, um pequeno negócio e que anteriormente se dizia não para essas pessoas. Não, você não tem um histórico, você acabou de abrir sua empresa, seu CNPJ, e através de dados a gente conseguiu dar uma análise diferente para essas pessoas e a pessoa teve mais acesso a crédito. Tendo mais acesso a crédito, ela conseguiu crescer mais, né? Então, isso que orgulha bastante, é realmente a inclusão social na prática, né? Não é só pensando ou esse pensamento político, mas é realmente nossa tecnologia consegue ajudar as pessoas a acessarem o crédito e tendo mais acesso a recursos, isso acaba melhorando a vida das pessoas exponencialmente, né? Muito bacana a história da Dataholics, né, gente? E no próximo bloco, vamos analisar o modelo de negócio com o Giovanni Bevilacqua, coordenador de acesso a crédito e investimentos do Sebrae Nacional. Não saia daí, a gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta! Hoje o projeto Startup conhecendo aí a Dataholics, uma plataforma de análise de dados para instituições financeiras. O modelo, criado pelo empreendedor Daniel Mendes, é reconhecido e, aliás, já recebeu prêmios internacionais. E para falar um pouquinho sobre essa história, nós convidamos o Giovanni Bevilacqua, coordenador de acesso a crédito e investimentos do Sebrae Nacional. Giovanni, seja muito bem-vindo ao Canal Empreender, ao programa Projeto Startup. Olá, Bruno. Obrigado pelo convite. Cumprimento também toda a audiência do Canal Empreender. Giovanni, o Daniel, ele começou a investir em inovação, tecnologia, internet. De fato, né? Você investir hoje em toda essa transformação digital é o caminho para se obter o sucesso, correto?
Sim, isso aí, para aproveitar a oportunidade para parabenizar o Daniel e toda a equipe da Dataholics pelo trabalho que foi desenvolvido, né? E assim, um caminho correto, né? A utilização de ferramentas digitais, né, é um dos caminhos de futuro, né, para o empreendedorismo no Brasil. E Giovanni, você hoje, para você criar aí uma startup, seja uma fintech, uma agritech, de fato, você precisa se especializar, já que a gente sabe que esse mercado está cada vez mais inovador, não é isso? Sim. Né? Então, assim, a utilização desses conhecimentos aplicados, né, de tecnologia, o que está sendo desenvolvido no mundo inteiro e também no Brasil, né, e todo esse desenvolvimento, a utilização desses conhecimentos na construção de negócios, isso realmente é fundamental, isso está mudando o panorama da nossa economia. Agora, Giovanni, segundo relatos do próprio Daniel, do nosso case, do nosso personagem, ele fala que tinha várias ideias, mas que não havia mercado para isso. De fato, você precisa estar atento, né, a todas as tendências, as novidades do mercado, principalmente nesse mundo de tanta tecnologia, né? Não, sim, sem dúvida. E eu acho que isso é um caminho de duas vias, né? Então, assim, tem uma boa ideia e que essa boa ideia seja absorvida pelo mercado e também, né, que os empreendedores estejam atentos às necessidades, né, do mercado, né, dos seus potenciais clientes, né, justamente para poder atender essas necessidades, criar produtos e serviços, né, justamente que resolvam os problemas, né, não só desses clientes específicos, mas da sociedade como um todo. E é muito comum, a gente sabe, né, Giovanni, que, por exemplo, no caso do Daniel, ele tinha uma ideia de mercado, mas acabou mudando e seguiu outro caminho. É muito comum quando empresas de tecnologia, elas têm uma ideia, mas não conseguem colocar em prática e acabam se enveredando, digamos assim, seguindo outro caminho, né? Sim, e eu acho que isso é um mérito não só do Daniel, mas também de outros empreendedores que conseguem fazer exatamente esse processo de ler o mercado, né, interpretar quais são as necessidades do mercado, né, poder adequar a produção dos bens e serviços que eles estão fornecendo, né, e eles poderem exatamente ir ajustando o seu caminho dentro do empreendedorismo. Né? Então, isso é fundamental. Né? Então, assim, não basta ter uma boa ideia, né? É preciso ter também então, uma capacidade de execução dessas ideias. Né? Quanto mais essa execução também for rápida e também eficiente, né, em atender às necessidades dos clientes, melhor, então, para os negócios. E no caso do Daniel, né, Giovanni, ele que antes apenas fornecia, né, informações básicas relacionadas ao consumidor a essas instituições de crédito, ele, no caso, começou a fazer um trabalho mais complexo e entregar um resultado melhor para essas instituições financeiras, já que a empresa do Daniel é uma empresa que trabalha com inteligência artificial voltada justamente para a análise de crédito de risco, não é isso? E isso é fundamental. A gente pode entender o mercado de crédito ou de financiamento de uma forma geral como se fosse um grande processador de informações, né? Logo, quanto mais informações e de melhor qualidade você tem, né, sobre os tomadores, né, os potenciais tomadores de crédito, melhor. Né? Então, assim, eu acho que o trabalho desenvolvido pela Dataholics vai nesse sentido, né, justamente de poder fornecer informações, né, de qualidade que possam ser utilizadas, né, para análise e avaliação de crédito. E essa decisão que ele tomou, o Daniel, né, Giovanni, é uma decisão inteligente pelo fato de, assim, ele ouvir as dores dos clientes, saber ali quais as necessidades daqueles clientes, para justamente poder criar um modelo de negócio inovador, né? Ainda mais nessa área de tecnologia, né? Exatamente. Então, assim, se beneficiando, então, né, das tecnologias disponíveis e também contribuindo para o desenvolvimento, né, de modelos de risco, de análise de crédito, utilizando uma quantidade maciça, né, e de boa qualidade de dados,
isso é extremamente fundamental. Então, eu acredito que a equipe toda da Dataholics, né, trilhou esse caminho e daí o sucesso que eles estão tendo hoje. Giovanni, como é que você vê esse mercado hoje, o mercado de startups aqui no Brasil? Isso é um mercado que está em grande ebulição e crescimento. Nós no Sebrae temos já há alguns anos investido muito na capacitação, na criação, ajudando os empreendedores a criarem empresas inovadoras. Nós entendemos também que a inovação é um componente importante do desenvolvimento econômico, do crescimento econômico e também do propiciar um maior bem-estar para toda a sociedade, a partir da produção de bens e serviços que realmente possam contribuir para a solução dos problemas que a sociedade enfrenta. Então, a inovação é um caminho, isso já historicamente. A inovação sempre foi uma forma muito importante de saltos de desenvolvimento econômico. Giovanni, a gente percebeu aí que a Dataholics, a empresa do Daniel, é uma empresa já consolidada no mercado, reconhecida, já ganhou vários prêmios, mas é importante também destacar que é fundamental, é necessário que essas empresas, que esses empreendedores, eles de fato se atualizem, e ofereçam até novos produtos para esse mercado, Sim, o mercado acaba mudando muito, com o passar do tempo, os clientes mudam, as necessidades mudam, logo, é importante então que os empreendedores fiquem atentos, a esses sinais, e possam então ir adequando os seus planos de negócios e criando assim empresas duradouras. Não somente a esses dados, como você bem falou, mas também é preciso haver aí um certo cuidado com o que diz a legislação, com o que diz a lei, Giovanni? Principalmente a Lei Geral de Proteção de Dados, Assim, isso é importante, Hoje, praticamente, nós vivemos, uma boa parte da nossa vida na internet, Então, isso realmente leva algumas questões, principalmente em relação à segurança dos dados, à utilização responsável desses dados, do conjunto de informações, que é transacionado. Então, enfim, é preciso ter muita atenção, Hoje, essas informações são ativos extremamente importantes, e a Lei Geral de Proteção aos Dados veio exatamente para proteger e dar maior segurança para o ambiente de negócios e também pessoal. Giovanni, na sua opinião, utilizar inteligência artificial dentro do ambiente de negócios das startups é o futuro? Eu acho que usa a inteligência de uma forma geral, Bruno, assim, seja a inteligência artificial, mas também outras formas de inteligência, principalmente a inteligência de comunicação, inteligência afetiva, Então, assim, a gente poder alinhar isso, e, como eu mencionei, em relação aos negócios, e especificamente em relação ao mercado de crédito, por exemplo, você tem um grande processamento de informações, que justamente tentam dar conta de conhecer melhor os tomadores de crédito, conhecer os negócios, tentar identificar se esses negócios são promissores. Então, eu acho que é um conjunto muito maior de inteligências e, claro, a inteligência artificial tem aí uma ferramenta importante, justamente para poder não só coletar, mas analisar esses dados e que isso seja feito também da forma, como eu mencionei anteriormente em relação à Lei de Proteção dos Dados, que isso seja feito de forma responsável, e em prol do bem-estar, da sociedade como um todo. Giovanni, além de todas essas ferramentas que você mencionou, quais as orientações, as outras dicas para quem quer aí começar do zero, para quem quer aí quem quer empreender no ramo da startup? Eu acredito que, assim, antes de tudo, ter uma boa leitura do mercado, aonde você quer atuar, quem são os seus clientes, os seus potenciais fornecedores, enfim, essa rede de negócios é extremamente importante. Saber exatamente que produtos e serviços vão atender às necessidades desses clientes. Então, essa leitura é fundamental. E isso tudo é feito, Bruno, com mais conhecimento, com conhecimento de gestão, conhecimento de processos, gestão financeira.
né? Então, enfim, que o empreendedor possa se municiar cada vez mais, né, de conhecimentos de qualidade, que esses conhecimentos possam ser empregados, né, no desenvolvimento dos seus negócios. Giovanni, eu quero agradecer aqui a sua participação com a gente no projeto Startup. Giovanni Bevilacqua, que é coordenador de acesso a crédito e investimentos do Sebrae Nacional. Muito obrigado, Bruno. Obrigado a todos aí do canal Empreender. E para você de casa, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. E até o próximo programa Projeto Startup aqui no canal Empreender. Afinal, você já sabe, assistir sempre é um bom negócio. Até lá!